No episódio de hoje, eu converso com Marta Axtel. A Marta é odontóloga aposentada, tem 62 anos e é presidente da Abrata. A Abrata é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Se você quer entender um pouco mais durante essa pandemia sobre transtornos afetivos, depressão e bipolaridade e como procurar ajuda neste momento tão difícil, escute o episódio de hoje do podcast da Vamos Bater um Papo. Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast do canal da Vamos Bater um Papo. Se você gosta do nosso podcast, é só deixar seu like, deixar ali a sua curtida, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso canal com todo mundo que você conhece. E hoje esse podcast vale muito a pena compartilhar com quem você conhece, porque é um podcast muito importante. Nosso bate-papo de hoje é com a Marta Axtel. A Marta tem 62 anos. Ela é odontóloga aposentada, mas ela é presidente da Abrata. Se você não sabe o que é a Abrata é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. E hoje a Abrata tem um papel muito importante aqui no Brasil. E assim, Marta, eu vou deixar você explicar a importância da Abrata, como você chegou até a Abrata e como a Abrata pode ajudar tanta gente nesse momento em que a gente está passando. Bem-vinda, Marta, muito obrigada por aceitar nosso convite e bom dia. Muito bom dia, Lília. É um grande prazer estar aqui com você. Eu sei da importância de a gente poder fazer essas trocas, né? E nesse momento em que a gente está utilizando basicamente, né, esse caminho virtual, isso é muito importante, tá? Como você me apresentou, eu sou a Marta. Eu vivi mais de 50 anos da minha vida atuando como ortodontista. Sempre foi uma profissão que foi minha paixão, desde tratar das crianças, jovens, adolescentes e adultos. E eu realmente não imaginava que, ao longo do meu percurso de vida, eu parasse de fazer esses atendimentos. Só que a vida acabou me levando nesse sentido, né? Por conta de que, aos 40 anos, eu tive a minha primeira depressão, que foi seguida por alguns anos de sequência de outros quadros depressivos. Nessa época, eu já estava com os meus 3 filhos, já estava com a minha vida familiar estruturada, e quando chegaram essas crises, realmente foram coisas assim muito impactantes, porque me tirou totalmente do meu eixo de normalidade, né? A minha vulnerabilidade, a minha dificuldade, né, de adentrar no dia a dia foi muito grande. E tive um percurso longo, como de muitas outras pessoas que atravessam também esses quadros, de que foram alguns anos tratando como sendo depressão, até que 7, 8 anos depois foi-se detectado que, na verdade, era uma depressão bipolar dentro de um quadro de transtorno bipolar. Eu não tenho aqueles quadros de mania plena, que seria o transtorno bipolar tipo 1, mas sim o transtorno bipolar tipo 2, que ele atinge fases de hipomania, que são manias, vamos dizer assim, não tão acentuadas, mas que também trazem realmente muita dificuldade, né, na nossa dinâmica do dia a dia. Sim. Então, quando eu cheguei por volta dos meus 54, 55 anos, eu tive a minha última crise depressiva, vamos bater na madeira até agora, graças a Deus, que acabou me fazendo afastar da minha profissão, porque misturou com crise de pânico, misturou com uma série de outras questões, e a minha família como um todo, eu tenho 3 filhos e o meu esposo, viram a situação que eu estava e realmente, olha, talvez seja o momento de você parar para se cuidar e tudo mais. Uhum. E foi um momento que para mim não foi fácil, porque eu estava me desligando de uma paixão, né? Só Uhum. que as circunstâncias estavam muito fortes e muito sofridas, né? E aí foi isso no ano de 2016, que eu, dentro desse meu último quadro depressivo, acabei recebendo orientação e indicação de um excelente psiquiatra, Uhum. que ele realmente me colocou nos eixos, né? E eu, ao estar, vamos dizer assim, conhecendo um pouco deste psiquiatra, passeando, né, pela internet, eu me vislumbro com um link da Abrata. Aí, quando eu clico, abre, né, o site da Abrata, eu falo, meu Deus, o que é isso? Nossa, uma associação, né,
de familiares, amigos portadores de transtornos afetivos, ou seja, de depressão e transtorno bipolar, isso existe. Nossa, eu fiquei em São Paulo, né? Fiquei na Vila Mariana, meu Deus. Aí eu sei que eu comecei a frequentar. E posso te dizer que um novo universo se abriu na minha frente, né? Porque você encontra num espaço, né? Pessoas, né? Que convivem, que entendem tudo aquilo que eu estava vivenciando. Porque ali você começa a ter um espaço muito importante de trocas, né? Em que existiam os grupos de apoio mútuo, que eram presencialmente, né? Uma sala era para as pessoas que eram portadoras e na outra sala para familiares. Esses grupos eram conduzidos, né, por facilitadores. Vale dizer que a Brata é uma associação com 100% de trabalho voluntário, né? Então, as pessoas que estavam ali tinham todo o envolvimento. Os portadores que cuidavam, que coordenavam as reuniões, eram portadores também, só que estabilizados, e que recebiam todo um preparo, todo um treinamento para serem facilitadores daqueles grupos, né? E nos familiares, a mesma questão. Então, a gente já entende que ali era um grupo entre iguais. Sim. Em que realmente você se sente num contexto de que você fala, você chega num momento, às vezes, muito delicado da sua vida e que você está muito mal, se sentindo o único ser do universo a passar por todas aquelas sensações. E quem já atravessou algum quadro depressivo sabe do que eu estou falando, né? São muitas questões. E aí, quando você chega no espaço em que você ouve alguém se colocar, ouve outro se colocar, e isso tudo num clima de extremo respeito, em que a gente entende que aquele espaço é nosso, aquilo que está sendo falado lá vai ficar ali com a gente, né? E essa pertinência de você contar a tua história, de você colocar para fora, o que já faz muito bem, porque você se ouve falando tudo aquilo, você ouve os demais atentos à tua história, e nessa troca de vivências, porque isso que é muito legal, não é um espaço de aconselhamento, mas sim um espaço de troca de experiências, de vivências. Isso é uma riqueza infinda, porque cada história de vida, meu Deus, é um universo. Então, quando você sai já desde a primeira reunião, você fala, poxa vida, eu não sou a única pessoa a atravessar essas coisas. Aquelas pessoas também atravessam, já atravessaram, encontraram caminhos e soluções. Poxa, isso é legal. É um espaço de pertencimento, eu estou acolhida. Isso faz com que você tenha vontade de voltar. E foi a minha trajetória. Eu comecei a frequentar todas as semanas, a frequentar com o caminho natural de um bom tratamento. Eu fui me recuperando, fui saindo totalmente daquele quadro depressivo, né? E à medida que você vai se fortalecendo, e eu fui cada vez mais me aproximando do trabalho da Albrada, eu recebi o convite para me tornar voluntária. Olha, eu já estava aposentada, né? Eu tinha essa disponibilidade de tempo, né? E foi um universo que realmente se abriu para mim, porque eu comecei a atuar. Meu primeiro trabalho foi no atendimento telefônico, porque quando nós estávamos com os atendimentos presenciais, havia o atendimento telefônico de segunda a sexta, sempre à tarde, em que era sempre o primeiro contato das pessoas com o que era a Brata. Certo. Então, você abria as portas da instituição através do telefone. Né? Você tirava muitas dúvidas e você também fazia o quê? Você fazia toda a organização das pessoas interessadas em participar desses grupos de apoio. Certo. E, ao mesmo tempo, né, orientando todos os canais que a Brata oferece para buscar informações de qualidade. Certo. E tão logo eu comecei a conviver, você já vai entendendo que ali realmente é um encontro em que você tem não só os pacientes, os portadores, seus familiares, os amigos, pessoas que também são afins à causa, e também existe um grupo, o Conselho Científico da Brata, ele é composto por 10 especialistas. São 8 psiquiatras e 2 psicólogas, né? Totalmente, né, entendedores do que é o universo dos transtornos de humor. Isso traz uma diferença muito grande, por quê? Porque tudo que é falado, que é divulgado pela Brata, tem toda essa bagagem científica por trás. Entendi. Porque a gente sabe, ainda mais no mundo que vivemos, e tantas fake news, a importância de você ter um local em que fluam informações corretas, que venham realmente a colaborar na melhoria de qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Né? Com certeza. Então, foi uma questão de que, depois de eu estar dentro do atendimento telefônico, eu me tornei a coordenadora do atendimento telefônico. Para mim, aquela tarde, ou as tardes que eu ia à Brata participar do atendimento telefônico, eram tardes muito gratificantes,
Porque do momento que você se doa fazendo algo que é natural em você, você se retroalimenta dessa troca, né? Sim. É muito importante. Quantas vezes eu ouvi a pessoa me dizendo: "Nossa, eu ganhei o dia de falar com você", né? Olha que Então alegria. isso é muito gratificante. Sim. E aí, ao longo do tempo, Ô, Marta, nesse longo do tempo, só uma colocação. Quando a gente pensa, por exemplo, olha a trajetória, né? Você entrou ali porque você precisava, você estava procurando uma ajuda, né? O sim, seu psiquiatra estava te ajudando. Você mostrou sua vulnerabilidade, você encontrou pessoas vulneráveis como você, e aí, essa troca de experiência te ajudou, porque as pessoas estavam abertas para a vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo elas foram empáticas com você, porque ela conseguia entender. Houve uma troca de comunicação, porque uma pessoa conseguia escutar a outra. Isso tudo é muito incrível, né? Abre-se realmente um novo universo, uma troca de comunicação praticamente perfeita ali dentro, né? sim. E aí, Não, a sua pode falar. trajetória continuou. Aí lá, Sim, ela chegou na presidência continuou. da Brata. Vou entender. Eu continuei no atendimento telefônico, assumi a coordenação do atendimento telefônico e depois eu fui convidada para ser facilitadora dos grupos de apoio. Eu já tinha frequentado vários grupos, já tinha entendido a dinâmica. Aí nós temos na Brata tem realmente todo um treinamento apropriado, né, com uma psiquiatra do grupo do Conselho Científico que tem já todo estruturado, né, esse curso para a pessoa se tornar um facilitador de grupo, né? Então foi mais um espaço, né, que eu fui caminhando, né, e que também me trouxe cada vez mais aquela sensação de que, poxa vida, eu estou fazendo a coisa certa na hora certa, no lugar certo, né? Encontrando pessoas e tendo essa troca tão importante de que a maioria delas, às vezes, chega muito acabrunhada em momentos que não estão legais e depois daquele processo de troca, a pessoa consegue sair de lá, tipo assim, já você visualiza no próprio olhar da pessoa, né, um brilho novo, né? Porque as pessoas, às vezes, quando estão muito, muito para baixo, é difícil todo esse processo, né? Então, a gente sempre parabeniza, porque o fato da pessoa estar lá, o fato da pessoa ter conseguido ir em busca de algo, já é um passo imenso em busca da sua recuperação também, né? Porque E coragem, aí, né? sim, Coragem sim. para se expor, coragem para ser vulnerável, né? Sim. E nós estamos tratando de uma questão que até hoje em dia esbarra totalmente em termos de preconceito, em termos de estigma, em termos do próprio autoestigma. Quantas pessoas recusam aceitar um diagnóstico da questão de um transtorno mental que está com a sua saúde mental abalada, né? Então, às vezes a resistência é quase que de todas as pessoas que passam no primeiro atendimento e recebem algum diagnóstico, né, de algum transtorno mental, como se aquilo fosse uma coisa que, não, isso não pode ser para mim, não tem, isso não acontece comigo, isso acontece realmente com os outros, né? A gente acaba se esquecendo que a nossa cabeça, o nosso cérebro não está dissociado do nosso corpo como um todo. É Então, verdade. essas demais áreas, né, adoecem porque não haveria de adoecer essa área também, E é muito né? incrível que, assim, ainda existe um estigma lá de trás, que quando a pessoa recebe qualquer tipo de diagnóstico de algum transtorno mental, a pessoa olha e fala assim, não, eu não sou louco, eu não sou maluco, acha que, né, ainda tem aquela coisa do sanatorinho, que a pessoa vai ser, não, isso é coisa de maluco. Não, gente, todos nós, e hoje o Brasil é um dos países que mais sofrem com depressão. Existem números que provam isso. O Brasil sofre muito com a questão do burnout, porque as pessoas não têm limite para trabalhar. O Brasil hoje sofre muito com a questão, depois da pandemia, então, as pessoas estão extremamente sofrendo de burnout, de depressão. Agora tem a síndrome da gaiola para os jovens. Quer dizer, gente, e é puramente aceitável, a gente precisa buscar ajuda. Isso não acontece só com a gente, tá? Tem até aquele livro Sim. da Brené Brown, não acontece, achei que acontecia só comigo. Não, acontece com todo mundo, né? Sim, não, e é uma verdade. E à medida que eu fui avançando nessa caminhada, né, de estar sendo facilitadora de grupos de apoio, quando chegou na virada do ano de 2018 para 2019, eu recebi o convite para ser a futura presidente da Brata, né? Para mim, no primeiro momento, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E realmente foi um presente na minha vida.
eu estive, né, nós somos uma equipe, né, na diretoria executiva, nós somos 5, né, membros, e agora, em abril de 2021, terminou essa primeira gestão e nós fomos para a reeleição, então a gente tem ainda uma data até 2023, né? E não tem como a gente não chegar, né, à nossa realidade, porque até março do ano passado, todas as atividades da Brata aconteciam presencialmente, lá no sobrado da Vila Mariana, pertinho da estação Santa Cruz do metrô, e no nosso núcleo em Santos, né? Esse núcleo em Santos, ele foi criado no ano de 2016, então nós tínhamos esses 2 locais, né, presencialmente de atendimento. Com a chegada da pandemia, com todo respeito a tudo que tinha que ser cumprido, a gente cessou tudo. Então, a gente também parou com os nossos atendimentos telefônicos, né? Só que a Brata já vinha existindo também com os seus canais de comunicação, né? Então, a gente tem o próprio site, né, que é o abrata.org.br, em que a pessoa vai poder ali encontrar muita coisa de conteúdo. Você vai poder encontrar dentro do canal do YouTube da Brata muitas e muitas palestras que estão ali, praticamente dezenas de palestras, que você vai ouvi-las, você vai acompanhar, você vai vê-las. São perfeitas aulas, né? Porque os membros do nosso conselho científico tinham sempre essa tarefa de uma vez ao mês fazer essas apresentações presenciais, né? E no final das apresentações, aberto para perguntas e respostas. Então, era um grande espaço de troca para a população em geral, junto com especialistas, né? E essas palestras ficam armazenadas no nosso canal do YouTube, né? Dentro do próprio site, você também vai encontrar a aba da questão das publicações, orientações de livros, muitos artigos científicos também ali colocados, né? Muitos de entendimento realmente para a população em geral. Certo. Nós temos dentro do site também o acesso ao nosso Fale Conosco, ao blog. Eu anotei algumas coisinhas, porque são tantos detalhes para acabar não esquecendo. Uma coisa muito importante dentro do nosso site atualmente é o quê? De abril do ano passado para cá, a diretoria da Brata percebeu que a gente tinha que continuar em atividade. Não tinha como a gente não continuar executando toda a nossa função. Sim. Toda essa missão que a gente leva de que é trazer a psicoeducação, trazer realmente todo um trabalho de esclarecimento com base em informações corretas, né, com todo o embasamento científico, isso agindo diretamente contra o estigma, contra o preconceito, né? Temos hoje em dia também um trabalho que se agregou à nossa missão, que é a questão do próprio advocacy. O quanto uma associação como a Brata tem representatividade em termos de buscar junto, né, as políticas públicas, condições melhores para toda essa população. Sim. Então, à medida que havia-se todo esse entendimento, a gente entrou nesse caminho, que eu sinto que é um caminho sem volta, do trato virtual, do trato digital. Então, a gente criou grupos de apoio online, que a gente usa também a plataforma Zoom. A gente iniciou no mês de abril com grupos 2 vezes por semana. Certo. Aí, em julho, a gente abriu para 3 vezes por semana. Sim. E em setembro, a gente está com 6 grupos por semana. São 2 salas simultâneas. Marta, e você, o que é mais? Quando você abre a inscrição, já acaba imediatamente, né? Você falou que acaba muito rápido, né? É muito rápido. As inscrições sempre acontecem na véspera do dia. A gente tem grupos na terça, na quarta e na sexta, das 19 às 20h30, horário de Brasília. E as inscrições acontecem sempre na véspera do dia, né? Às 16 horas. Então, abriu 16 horas, às vezes dá 16h05, infelizmente, as vagas já aconteceram. Porque o que está acontecendo? Enquanto a Brata ela era um núcleo de busca de pessoas da região, sim, no momento que se abriu ao trabalho virtual, está aberto a todo o Brasil e a brasileiros do exterior. Então, acontece de você ter brasileiros morando do outro lado do mundo, que às vezes acorda de madrugada para participar do grupo. Meu Deus! Então, e o que eu acho que é de uma riqueza tão grande, quando a gente vê a possibilidade de pessoas de cidadezinhas tão pequenininhas, que às vezes você até desconhece o nome e onde elas estão, estarem conosco, estarem presentes nesse espaço de troca, em que dificilmente haveriam de ter essa possibilidade se a gente não tivesse chegado até eles, né? Então, a gente até brinca que, como o nosso nome é Associação Brasileira, a gente acabou se tornando brasileira de fato a partir disso. Sim. Eu acho que é interessante trazer um pouquinho só da história da Brata, porque a Brata ela foi criada no ano de 1999.
Tá. Ela foi criada dentro do Instituto de Psiquiatria, que é o IPQ, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Né? Certo. Foi fruto de um desejo de um grupo, realmente, Uhum. de profissionais, de pacientes e de familiares, que Certo. queriam realmente ter um espaço de troca. E também, nós somos também parceiros, não, afiliados, né, da DBSA, que é uma instituição americana que já trata com esses moldes há muitos anos. Né? Nós também somos uma associação reconhecida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Uhum. E hoje nós já estamos indo para 22 anos, né, de criação. Então, a Certo. gente brinca que a maioridade dela já aconteceu, já chegou-se aos 21 anos, né? E realmente é um trabalho muito lindo em que, quando eu recebi essa incumbência de ser presidente, eu tinha nítida noção de que sozinha não posso fazer nada, com certeza. E a minha bagagem é pequena. Eu tenho que realmente me agregar e ter realmente todo o apoio daqueles outros membros que já convivem e fizeram a história da Brata também. Então, Sim, isso realmente é muito importante, né? sim, E a gente sente que a Brata, nesse caminhar dos anos, né, ela encontrou um espaço, ela criou o seu espaço, né? Que as pessoas realmente afluem até ela por entenderem que vão estar entrando, né, num espaço seguro, em que aquilo que está sendo divulgado tem procedência, e onde a gente sempre se apega ao que é realmente, né, o bom encaminhamento de qualquer tratamento. As pessoas, no momento que não só tem essa questão da troca do que estão vivendo, do que está acontecendo, também acabam recebendo o entendimento de que, se existem necessidades, existem as evidências de que é preciso buscar um atendimento, que sim, vá se buscar esse atendimento, vá-se ao encontro do especialista, né? sim, Então, em alguns casos, é necessário sim você ter toda essa avaliação, esse diagnóstico, esse acompanhamento de um psiquiatra. sim. É passado muitas vezes que nem sempre as soluções são tão rápidas, às vezes é necessário uma boa dose de paciência, mas sempre a gente fala a importância do olho no olho, a importância do paciente e do seu profissional estarem trocando, porque as medicações são diversas, os efeitos colaterais também, e as histórias são inúmeras, e elas se repetem inúmeras vezes de que pessoas que às vezes adentram no tratamento, por não se acertarem, às vezes com a primeira medicação, acabam largando, ou então, por se acertarem e ficarem bem depois de um tempo, acham que o tratamento terminou e largam, e tempos depois são acometidos por outras crises, às vezes mais graves que as anteriores, né? Então, isso tudo sendo trocado. Então, a pessoa vindo e chegando, a resistência, como eu disse, é muito comum no início de qualquer diagnóstico, que as pessoas, não, isso não sou eu, né? Ou Sim. então também, uma questão muito relevante, que nos grupos existe a presença dos familiares. Como eu disse, os grupos presenciais eram separados, era um grupo de familiares, outro grupo de portadores. Agora não, no online a gente está com o conjunto. Está Certo. sendo uma experiência muito enriquecedora, porque os familiares que nos buscam, eles vêm muito ansiosos do conhecimento, do entendimento, porque, meu Deus, eles estão convivendo com uma pessoa que eles amam, que sempre amaram, e que, num dado momento, começam a ter mudanças de seus comportamentos, e às vezes não há um entendimento. E essas pessoas, familiares mais próximas, às vezes são afetadas diretamente. Sim, Muitas delas acabam até sendo necessárias serem atendidos também, né? Então, a busca do entendimento, porque nós estamos lidando com transtornos de humor, com mudanças, às vezes, realmente de comportamentos, e para a pessoa que desconhece o que sejam os transtornos, vai achar que aquela pessoa que você tanto amava mudou o comportamento diametralmente por você, deixou de te amar, ou está tendo condutas, e, na verdade, isso tudo faz parte de um quadro. Mas se a pessoa desconhece tudo isso, fica muito mais sofrido. exatamente. E eu acho que quando ela está envolvida em todo o processo, ela aprende a escutar e a enxergar. O que você falou, olho no olho. Na hora que está todo mundo ali junto, conversando, você consegue entender o que está acontecendo. É realmente uma aula prática de empatia. Você descobre, você tira o manto da pessoa, né? E você realmente expõe a vulnerabilidade, abre o que está acontecendo e fica muito mais fácil entender a necessidade do outro. E aí o familiar que está sofrendo, ele também se abre, porque aí todo mundo aprende, todo mundo consegue se comunicar dentro da mesma linguagem, e aquela comunicação acontece e todo mundo consegue entender o que está acontecendo. É um
um show, na verdade, né, usando uma palavra um pouco mais, mas é um show de entendimento, de carisma, de carinho que se abre ali, né? Eu acho que todo mundo ganha literalmente com isso, né? Com essa comunicação. É uma cooperação que existe, uma interação que existe, certo? Não, e é muito importante porque o familiar, muitas vezes, ele chega tão cheio de dúvidas, tão sofrido com situações, e quando ele ouve o relato de alguns outros portadores, e ele começa a identificar, às vezes, até comportamentos que ele tem com a sua pessoa em casa, e fala, meu Deus, então isso não era da personalidade dele, isso está fazendo parte desse quadro. Não, ok, certas coisas são do temperamento dele e tudo mais, né? Então, eu acho que essa abertura de entendimento faz com que também esse familiar possa colaborar nesse tratamento, que é super importante, essa rede de apoio que a gente chama, né? Porque às Uhum. vezes a pessoa, quando é acometida por alguma crise, às vezes fica tão mal que ela precisa realmente desse cuidado, às vezes o cuidado com a medicação em horário certo, ou o cuidado de que não podemos esquecer que a gente está tratando de doenças que muitas vezes, se elas não têm um acompanhamento devido, elas podem chegar a um risco de suicídio. Então, Sim, dessa importância de se estar atento, né, ao comportamento, às falas. Então, assim, nada deve se passar desapercebido, né? é. Então, e todo esse processo não vem só na troca, nos grupos, vem também muito de todo esse conhecimento que a gente ganha com a presença dos especialistas. Não Sim. estamos tendo as palestras presenciais, ok, mas desde o ano passado nós estamos fazendo lives mensais com os membros do Conselho Científico, sempre com assuntos totalmente pertinentes dentro do universo dos transtornos de humor. E essas lives, elas ficam no canal do YouTube da Brata. E essas lives prosseguem esse ano também. E É. a Brata também, ela adentra em vários projetos de parcerias também, onde ela sempre vai em busca de levar cada vez mais, né, o conhecimento, né? Atividades em escolas, em universidades, às vezes em empresas, né? Sempre com esse olhar de que, poxa, existem pessoas em todos os setores, né? Sim. Então, as pessoas também são acometidas em todos os locais. Então, da importância de se levar essa luz, esse conhecimento, esse entendimento, né? Uhum. Porque cada vez mais, quando você esclarece as coisas, quanto mais as pessoas ficam, vamos dizer assim, empoderadas, esse termo sendo muito usado, né? Empoderadas pelo conhecimento e por informações corretas e precisas, Sim, mais capacitadas elas ficam aí em busca da sua melhora. sim, Isso é muito, muito importante. E não esquecendo de que, do momento que a pandemia adentrou nos lares, na vida de todo mundo, muitas situações se modificaram, né? Muitas, todo mundo sabe disso. uhum, Então, o que acontece? Até pessoas que nunca tinham sido acometidas por nenhuma questão na sua saúde mental, acabaram sendo acometidas, né? Então, realmente, é um momento de que, talvez, um dos momentos em que agora cada vez mais se joga a luz na questão da saúde mental, da importância dela realmente também no universo da saúde como um todo. sim, Então, isso realmente é muito importante e é uma realidade pelo fato da gente também ter esse acesso aos diversos canais de comunicação. Nós temos, no caso, o Instagram, que é o Instagram, _SP, a Brata do Facebook, os canais do site, como eu comentei, uhum, em que as pessoas recorrem também trazendo muitas questões, né? Então é um momento que isso tudo está muito em ebulição, né? sim, Então dessa importância da gente estar realmente, né, atento e buscando isso. Nessa nossa atenção, a Brata criou também no online, porque nós já tínhamos no presencial grupos para jovens. A gente também tem grupo de jovens, eu ia te acontece uma vez por perguntar semana, isso. Eu ia te para perguntar sobre você. os jovens. Então, a gente iniciou com jovens de 14 aos 20 anos, a gente expandiu agora para jovens de 14 aos 24 anos. E quem são esses jovens? São jovens que às vezes estão acometidos pela depressão, pelo transtorno bipolar, mas também podem ser os familiares dentro dessa faixa etária, pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser um primo, né? Que esteja nessa faixa etária e que esteja vivenciando essas questões, né? É. E o grupo de jovens, ele é coordenado por psicólogas especializadas em jovens, né? Diferente do estilo do grupo para adultos, né? Que Uhum, ele é facilitado, né, por voluntários que são preparados para realmente conduzirem essas reuniões, né? entendi. Eu posso dizer que é um trabalho muito lindo, né? É um trabalho que realmente é de gente com gente, né? Essa troca realmente em que a escutativa se torna algo assim muito realmente importante, né? Sim. Esse reconhecimento de você no outro, do outro em você também, Uhum, né? E eu acho que a gente
em cada reunião, a gente resgata, assim, o sentido da humanidade mesmo, né? Essa possibilidade, como você disse no princípio, né, de se mostrar vulnerável. Todos nós, em algum aspecto da nossa vida, temos essa vulnerabilidade, né? E do momento que você consegue explanar isso, você consegue se fortalecer para cuidar disso também, É né? um trabalho de Então, respeito, eu acho. É um trabalho de respeito, é um trabalho de vulnerabilidade que, acima de tudo, o ser humano, na verdade, por muitas décadas, muito tempo, acho que quase toda a história da humanidade, o ser humano teve que se resguardar e não poder mostrar a vulnerabilidade. E eu acho que hoje o ser humano tem que mostrar a vulnerabilidade porque nós somos vulneráveis, ponto, né? Acima de tudo. E um trabalho de respeito, porque vocês estão lá para escutar, para entender essa vulnerabilidade e respeitar essa vulnerabilidade acima de tudo, para, né, entender, escutar, olho no olho e olhar e falar assim, vem aqui, nós vamos te acolher, né, essa presença de vocês, e eu digo presença não no presencial, a presença no estar, no entender, né, e acolher. Eu acho que isso tudo é um trabalho muito lindo da Abrata, não tem nem o que falar, né? É muito importante as pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo pelo YouTube entender que contar com a Abrata hoje e quem está ouvindo divulgar esse trabalho, né? Transmitir esse trabalho. Então, conhece alguém que está passando por um momento complicado e que, de repente, não quer procurar ajuda porque ainda tem essa barreirazinha, esse muro aí, ai, não sei, tenho medo, ou, ai, procure a Abrata. Lá a pessoa vai abrir, vai ver que existem pessoas como ela, né? Vai conseguir enxergar que a coisa não é assim, e daí é um próximo passo procurar ajuda, certo? perfeito. E uma coisa que eu devo frisar é que, a nível, por exemplo, das nossas lives, né? Os profissionais vão estar ali explanando sobre assuntos e durante a própria live vão estar respondendo, né? Essa interação que é muito importante, né? Das questões que chegam até eles. E nessa questão desses nossos grupos, em que o compartilhamento, né, é a estrela maior, os facilitadores, eles conduzem, mas a riqueza está na participação de cada uma daquelas pessoas que ali estão compondo o grupo naquele momento. E os grupos vão se alterando a cada nova reunião, com facilitadores novos, novos assuntos, e os assuntos são trazidos pelos participantes. Eles trazem os assuntos a serem tratados, né? E é tão lindo a gente ver como evolui toda essa conversa e o poder de ajuda que um dá para o outro. Porque nessa troca, né, nossa, se abrem caminhos. Então, isso é muito importante. Então, é uma coisa que é como uma dança, vamos dizer assim, né? Que ela já tem a sua própria harmonia e ela se conduz. Então, é sempre, ao final de cada grupo, nós temos 1h30 de cada grupo, né? A gente sempre sente de que as mesmas pessoas que às vezes chegaram um pouquinho mais sensibilizadas naquele primeiro contato e tudo mais, saem daquela reunião, vamos dizer assim, fortalecidos. Poxa, eu encontrei um espaço de troca. Que legal, eu vou poder estar retornando. E é o que eu digo, né? Nesse momento, e é um espaço que a gente já disse a todos, que a gente não vai parar com os grupos online quando as coisas voltarem à normalidade presencial, a gente vai seguir, porque é um espaço, né, que a Brata já tinha intenção de adentrar no passado, mas por N situações a gente acabou não ingressando. E fez realmente vir a pandemia, que acabou trazendo esse caminho novo que a gente realmente abraçou. Né? E isso é muito importante, porque a possibilidade de você saber que você tem um espaço, né, em que você vai ter um acolhimento respeitoso, em que a sua história vai ser tratada, né, com toda a deferência e com todo o respeito que ela realmente merece, né, e o quanto isso vai te fazer bem, porque o falar ajuda. Né? O falar também tem um poder curador, né? E ao mesmo tempo dessa questão do ouvir. E é muito interessante porque em muitos relatos você vai ver ali a força de uma resiliência também. Sim. Então existem questões que a gente vai observando que vai perpassando por uma coisa, por outra, né? Mas que no final, né? Essa união, vamos dizer assim, faz uma boa força que é esse grupo de pessoas voltadas, né? A se autofortalecerem também. E nós sempre temos a preocupação de fazer o esclarecimento que é o verdadeiro.
você está cometido por algum transtorno mental, é necessário buscar uma ajuda especializada. Isso é uma coisa extremamente normal. Você está com uma crise de diabetes, você está com um problema cardiológico, respiratório, você vai em busca do especialista. Sim. Então, é a coisa mais natural ser em busca também de um profissional para que você seja realmente bem diagnosticado. Às vezes, os diagnósticos não são tão rápidos, porque às vezes o transtorno bipolar leva alguns anos para ter o seu efetivo diagnóstico, né? Mas, de qualquer maneira, você sentindo-se com alterações, ir em busca do cuidado é o caminho mais certeiro, porque isso vai poupar muito sofrimento, né? Então, essa é uma verdade. Então, assim, uma pessoa que chega, eu parabenizo muito essas pessoas, quando elas chegam no grupo recém-diagnosticadas. Acabei de receber anteontem o meu diagnóstico de transtorno bipolar. O que é isso? Aí a pessoa entrou na internet, descobriu a Brata, veio para o grupo. Eu digo assim, o sofrimento daquela pessoa vai ser muito poupado, porque à medida que ela já vai estar indo na fonte do entendimento do que é o correto tratamento, ela vai poder adentrar com mais tranquilidade ao seu tratamento e obter os bons resultados. Sim. Isso realmente é muito importante. E é sempre um conjunto. Você tem o profissional, você tem ali o diagnóstico, você tem todo o encaminhamento e o acompanhamento medicamentoso, que é totalmente ligado ao trabalho do psiquiatra. Você tem a possibilidade do trabalho terapêutico com psicólogos, né? Essa possibilidade de grupos de apoio, como nós, que você tem esse espaço de troca. E também ter a possibilidade de uma rede de apoio, seja de familiares, seja de amigos mais próximos, que tenham um entendimento. Né? De que aquilo é uma fase que aquela pessoa está passando e que ela pode ser ajudada de diversas formas a superar essa fase de uma forma melhor. E é o que você falou, né? E no final sair fortalecida. É a questão do antifrágil, né? Não só a resiliência, porque você tomou um impacto e voltou ao normal, mas eu acho que a Brata vai mais longe ainda. Ela vai no antifrágil, ela vai no resiliente, volta ao normal e ainda sai fortalecido, porque você tem uma rede de apoio, você troca ideias, você descobre que você não é o único que está ali passando por aquilo, você vê a experiência do outro e você aprende com aquilo, né? Você nunca para de aprender e você entende que não é o único, né? É uma questão de aprendizado mesmo. Nossa, é muito legal e eu acho que assim, todo mundo que está passando por um momento difícil pode entender que assim, existem pessoas para ajudar. Gente, o mundo não está perdido, tá? O Papa Francisco falou que a gente não tem esperança. Tem esperança. Temos esperança, temos. Olha só, a Brata está aqui para isso, olha só. Temos esperança, né? Vamos mandar um recadinho. Querido Papa, temos esperança. Querido Papa, temos esperança, né? Marta, você tem mais alguma coisa para falar da Brata, assim, para a gente? Tem mais alguma coisa que a Brata está fazendo que a gente possa, algum canal a mais aí? Então, tem YouTube, tem o site, tem Instagram, algum canal a mais que as pessoas possam ajudar, possam procurar, ajudar não, mas procurar pela ajuda da Brata? Basicamente, como a gente agora não está com o nosso atendimento telefônico, a gente está realmente centrado pelos canais, né, de acesso, o Facebook, o Instagram, pelo nosso site, como você disse, vai encontrar ali o Fale Conosco, vai encontrar o blog, ou mesmo pelo contato, @brata.org.br. E quando você disse o seguinte, a questão da ajuda, a Brata pode ser ajudada sim, porque a Brata, ela é uma associação civil sem fins lucrativos. E ela é totalmente cuidada, né, por voluntários. E ela se mantém através de doações. Né? Então, realmente, se as pessoas acolhem a causa, se tem esse entendimento e tem a possibilidade de cooperar, com o mínimo que seja, vai estar, vamos dizer assim, fortalecendo todo esse nosso trabalho. Né? O fato da pessoa ter o entendimento de que esse espaço que a Brata ocupa, ele é de importância, e por ter essa importância, ele deve ser preservado e mantido e continuar a crescer, esse apoio, através de doações, ele se torna uma coisa muito importante. No próprio site da Brata, você já entrando na primeira página, você vai ter o caminho de como fazer alguma doação nesse sentido. Né? E mais adiante, a gente deve estar retornando. Nesse momento, a gente suspendeu temporariamente
a inscrição de novos voluntários, mas isso vai ser uma questão, com o decorrer do tempo, a gente poder estar assimilando, porque esse novo modelo que nós estamos vivendo, do virtual, traz realmente novas descobertas, né? Com certeza. Desafios. Mas Desafios. nós estamos preparando aí para acolher esses novos desafios, né? Estamos aí. Mas tem como ajudar, então, pessoal. Tá lá no Sim, site, é sim. só entrar no site que tem o caminho da ajuda também, certo? Perfeito. Marta, eu queria te agradecer. Foi um papo muito incrível. Acho que as pessoas entenderam a importância da Abrata e que existe caminho, pessoal, para poder se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que está passando por um momento difícil, e acho que está todo mundo meio que, né? Passando por um momento não muito legal aí durante a pandemia, a Brata está aqui e fica de olho nos horários de inscrição, porque acaba em 5 minutos. É muito concorrido, mas é só ficar de olho, né, Marta? Que horário que geralmente abre a inscrição? 4 da tarde, é isso? Às 16 horas da véspera do dia. Por enquanto está sendo dessa forma, talvez a gente tenha alguma alteração, mas a gente vai avisar, porque a nossa intenção sempre é poder promover, né, um maior fluxo de pessoas, né? Só que a gente também se preocupa a ter as salas, né, com um número suficiente de pessoas que todos possam interagir. Né? Então, a importância de a gente ter essa limitação, né, de pessoas para que todos realmente possam sair de lá, né, tendo participado. Né? E uma coisa que eu acho que sempre é importante da gente deixar é que tudo isso vai passar. Né? As questões dos transtornos de humor, elas também vão passar, só que elas vão passar de uma forma mais rápida e menos sofrida se a pessoa for em busca de um atendimento correto. Né? Então, poupar sofrimento é possível, está ao alcance. Né? E realmente, assim, é tudo um caminhar, mas e como todo caminhar, o primeiro passo é mais importante, né? E na sequência dos demais, você vai realmente se encaminhando. E a gente sabe, né, o quanto é importante a gente se sentir bem, né? O quanto a gente está, vamos dizer assim, de posse de que a nossa normalidade está ali, ao nosso dispor, né? E enquanto a gente passa momentos aflitivos, o quanto isso fica longe e distante, né? Mas isso vai passar, e vai passar o mais breve, o quanto antes você buscar um apoio correto. Né? Porque esse caminho existe, e isso acho que é o mais importante. E é uma questão que eu gostaria de finalizar dizendo que a Brata realmente ela inspira pessoas, né? E ela leva a uma esperança concreta, porque todos nós que somos os voluntários da Brata, que têm um envolvimento direto com os transtornos, estão ali para mostrar no dia a dia que é possível superar essas questões, é possível se manter bem, né? Obviamente com toda a sequência adequada e um tratamento que precisa ser feito e acompanhado. Marta, muito obrigada. Foi um papo assim maravilhoso para a gente assim começar a semana bem, inspirados, né, com esperança e que isso vai passar. E não só, né, o nosso caso de pandemia, mas vai passar a qualquer transtorno, qualquer problema, tudo tem uma solução, né? E tem uma esperança, principalmente com a ajuda de pessoas como a da Marta, tá, gente? Acredite, conheço a Marta tem anos. E olha, vou dizer, se você puder ir na Brata quando tudo isso passar, ir lá e dar um abraço na Marta, se tem abraços, sabe aqueles abraços bonzinhos? Então, o da Marta é um, tá? Ai, meu Deus. Eu não posso abraçá-la agora por causa da pandemia, mas eu já dava abraços antes, na Marta antes da pandemia e vale a pena. Conheçam a Marta pessoalmente, vale a pena. Marta, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por sua participação, foi maravilhoso. Pessoal, se você estiver precisando de ajuda, procure a Brata, tá? E se puder participar do grupo que a Marta participa, é legal. Fica a dica. Muito obrigada, Lilian, por essa oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui, estar na sua companhia, e eu posso te devolver que esse abraço, ele tem as duas partes, então o seu lado também é muito bom. Obrigada. Muito obrigada e uma excelente semana a todos. Obrigada, Marta, muito obrigada, viu? Até a próxima, pessoal, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.